Fala Ninja, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ninja Invest. Muito prazer, eu sou o Moacir, caso você não me conheça ainda, e eu trago aqui toda a minha trajetória em busca da minha liberdade financeira. Estou hoje com um patrimônio aí de quase 40 mil reais somente aqui na Nuinvest, já fechando aí o mês de outubro de 2023. E hoje o tema é novamente fundos imobiliários, o qual eu tenho aqui atualmente 75,1% da minha carteira investidos em fundos imobiliários. E eu vou mostrar para vocês aqui 3 fundos imobiliários que todo investidor deveria ter, ou pelo menos estudar a fundo esses FIIs, porque são excelentes, possuem aí liquidez altíssima, bons inquilinos, no caso dos fundos de tijolo, uma carteira diversificada de certificados recebíveis imobiliários, que são os fundos de papel. Eu vou mostrar para vocês 3, 2 fundos de tijolo e um fundo de papel. Vamos começar aqui o nosso vídeo, então fica comigo até o final. Já peço a sua inscrição, seu like, que isso ajuda muito, pessoal, a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. O primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês aqui é o XPLG11, um fundo de logística. Excelente fundo imobiliário, na minha humilde opinião. Hoje está custando R$ 107,51, um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,43%, tá barato, olha só, PVP 0,97%, 3% de desconto. Como que eu sei o valor patrimonial da cota? Basta você rodar um pouquinho aqui nesse site, no caso no investidor10.com.br, você encontra aqui, ó, R$ 110,52. Então você está levando um fundo aí com R$ 3 de desconto, que coincidentemente também é 3%. Olha a liquidez, 3,5 milhões de reais por dia, liquidez diária. Isso é bom, tá, pessoal? Porque significa que ele é bastante negociado na bolsa, tanto para compra quanto para venda. Se valorizou bem aí, nos últimos 12 meses, 7,76%. A gente consegue observar também aqui, uma vacância de 2,3%, que é baixa, extremamente baixa, imóveis muito bons. E aqui a gente consegue ver a lista de imóveis, olha só, são 14 imóveis espalhados por São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos olhar um pouquinho o relatório gerencial do XPLG? Tá aqui, pessoal, o relatório gerencial, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui com bastante cautela em algumas informações valiosíssimas que a gente pode encontrar aqui. Todas as informações, na verdade, são muito boas, O foco não é fazer a análise do relatório, mas vamos olhar algumas coisas importantes, como por exemplo aqui, tipo dos contratos, a maioria dos contratos são contratos atípicos, ou seja, de longo prazo, o que dá mais consistência para o fundo imobiliário. Olha só os locatários aqui, pessoal, que legal, o portfólio, olha só, tem a Renner, tem o Mercado Livre, que todos vocês conhecem, tem a Via Varejo, tem uma série aqui de locatários que fazem parte desse fundo imobiliário, que locam os galpões logísticos para distribuir os seus produtos. O setor de atuação dos locatários, comércio varejista, sendo aí a maioria, 57%, mas tem material de construção, tem distribuição de alimentos, olha só, bastante diversificado. A correção dos contratos também é muito importante você ficar ligado, porque isso mostra a diversificação do indexador daquele contrato. Veja que nós temos aqui IPC-FIP, temos o IGPM, 22%, e o IPCA, 75%. Então a gente tem uma diversificação, apesar de que o IPCA aqui é predominante, 75%, 3/4 da correção dos contratos, mas tudo bem, ele é um pouquinho diversificado, E aqui você vai encontrar outras informações. Veja que a gestão, por exemplo, está trabalhando para a vacância cada vez mais diminuir mês a mês, chegando atualmente no relatório de setembro de 2023, que é o mais recente no momento que estou gravando o vídeo, em 2,3%. E aqui a distribuição geográfica, olha só, 46% no estado de São Paulo, 14% no estado do Rio, 7% no estado de Minas, 21% lá no Pernambuco, ou seja, ele tem imóveis na região Nordeste, na região Sudeste, na região Sul, Então ele é diversificado aí em relação aos seus imóveis. E aqui você pode ver cada um deles, se você quiser verificar com muito mais detalhes. Então tá aí para você o primeiro fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário é o XPML11, um fundo de shopping, outro segmento que, particularmente falando, gosto bastante. Não estou dizendo para você investir em shops, tá, pessoal? É uma decisão sua, mas eu estou mostrando aqui o que eu faço, o que eu leio, o que eu estudo, tentando compartilhar com você. R$ 108,40 é o valor de uma cota hoje, 9% de dividend yield nos últimos 12 meses, está descontado também, olha só, 0,97 de PVP, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais por dia de liquidez esse fundo, e se valorizou 15,27. Eu comprei o XPML lá próximo dos R$ 100, olha só, já está com 108,40. O valor patrimonial da cota é 112,31. Vamos ver os imóveis aqui, 10, 12, 13, 14, 15, 16 imóveis: São Paulo, Rio, Bahia, Amazonas, Minas, Pará, Rio Grande do Norte. Muito show de bola também
o XPML11. É um fundo que tem baixa vacância também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório gerencial, que eu separei algumas coisas bem interessantes para vocês também. Como, por exemplo, a distribuição de dividendos vem se mantendo bem constante ali desde março de 2023, né? Na casa dos 80 centavos, aumentando um pouquinho. Às vezes, né? Fevereiro foi 78 centavos, mas veja que ele mantém basicamente uma estabilidade nos dividendos. Isso é bom, né? Porque a gente quer segurança. É por isso que a gente investe em fundo de tijolo, porque a gente quer mais estabilidade. Veja aqui, ó, o investimento por classe de ativo, imóveis, 74,4%, tem 20% em caixa, para poder fazer negociações, para poder comprar outros imóveis, para poder fazer o fundo crescer. Também investe em alguns fundos imobiliários e também em alguns certificados de recebíveis imobiliários conversível. Então veja que ele é bem legal, né? Esse fundo aqui também, muito interessante ver esses fundos crescer, né, pessoal? Olha aqui, ó, Sudeste 64%, Nordeste 25% e a região Norte 11%. Ele, por exemplo, não é um fundo imobiliário que tem ativos na região sul, que é a qual eu moro, por exemplo, aqui no estado de Santa Catarina. Mas não tem problema. Quem sabe um dia o fundo imobiliário possa comprar aqui um ativo na região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dependendo da estratégia da gestão do fundo. E aqui você pode ver todos os shopping centers, né, espalhados aí por São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, aí você pode acompanhar com mais detalhes, como eu te falei, não é o foco aqui desse vídeo fazer análise de relatório gerencial. E por fim, pessoal, nosso terceiro fundo imobiliário, o KNCR11, que eu comprei a R$ 98,00, olha só, 102,45. E para um fundo de papel, né, uma valorização de 16,46% nos últimos 12 meses. Veja aqui crescendo bonitinho, olha só. É aquela coisa que sobe caindo, né? Ela vai subindo, cai um pouquinho, mas sobe de novo, cai um pouquinho, mas quando você traça uma linha, né, quando você vê a linearidade, você vê que tem aí uma progressão, que tem uma valorização. Uma liquidez de quase 14 milhões, só que atenção, tá? Olha o PVP, 1,01. Para fundo de papel é importante que seja até 1, porque esse fundo não investe em imóveis físicos, ele investe em dívidas. O valor patrimonial da cota está em R$ 100,98. Então, se você comprar hoje, você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas é um excelente fundo que vale você talvez aguardar. Se você tem aí na sua estratégia de não comprar fundos acima de 1, aguarde um pouquinho até ele cair e quem sabe você consegue comprar ele descontado. Ou, se para você não importa, você vai lá e compra esse fundo. Só que diferentemente dos fundos de tijolo, ele investe em dívidas. Aqui, por exemplo, ó, a taxa média de rendimento do fundo é de CDI mais 2,40% ao ano. Isso ao ano, tá certo? Rendimento mensal, ó, 110% do CDI líquido de imposto de renda. Então ele rende 10% a mais do que o CDI. O CDI, ele está atrelado à taxa Selic. Ele é 0,1%. A menos do que a taxa Selic. Neste momento, a taxa Selic está em 12,75%, ou seja, o CDI está a 12,65%. Se aqui nós temos 110% do CDI, significa que esse fundo está rendendo 10% acima do CDI. Muito legal, né, pessoal? Alocação por setor, olha só, logístico, residencial, shoppings e escritórios. Então esse fundo aqui ele tem uma boa diversificação, apesar de que a predominância está aqui em escritórios. E se a gente for somar shoppings com escritório, basicamente dá aí 82% do fundo imobiliário. A alocação por indexador basicamente é CDI, mas tem um pouquinho de Selic, tem um pouquinho de IPCA também. E é isso aqui que você precisa observar, tá, Ninja? Olha só, a carteira de ativos, a carteira de CRIs deste fundo imobiliário. Olha só, esse fundo tem, vamos ver, 67 CRIs. Então essa carteira aqui ela é bem robusta. Veja que os contratos, ó, CDI mais 1,86, CDI mais 2,15, CDI mais 1,40. E aqui você pode observar o quanto que esse CRI está alocado na carteira. Então veja que eles já colocaram inclusive em ordem decrescente, do maior para o menor. A maior porcentagem de CRI na carteira é esse aqui, ó, o JHSF Malls, 6% da carteira. Se acontecer algum problema aqui com o JHSF Malls, com esse CRI aqui, vai afetar pouquíssimo o fundo imobiliário, porque são apenas 6% da carteira. Isso você tem que observar, Ninja. Não só a quantidade de ativos da carteira, mas também a porcentagem daquele CRI em relação à carteira. Porque poderia ter os mesmos 67 CRIs aqui, sim, poderia ter, mas algum CRI aqui, por exemplo, está com 15% de porcentagem na carteira, 20% de porcentagem, enfim, a gente não sabe, temos que olhar para poder verificar essas informações. Nesse sentido, então, ninjas, agora chegou a hora de a gente fazer uma coisa muito legal, que é a simulação de quanto que você teria de rendimento com apenas uma cota de cada um.
E principalmente, quanto você tem que desembolsar nesse momento para você ter uma cota de cada fundo. Se você comprar uma cota do XPLG11, uma cota do XPML11 e uma cota do KNCR11, hoje você precisa investir R$ 318,36, ou seja, uma cota de cada fundo, você já vai receber no próximo mês R$ 2,71, o que corresponde, na média, a 0,85% mês, tá? Isso aqui é um dividend yield mensal. O fundo de papel, que é o KNCR11, acaba pagando um pouquinho mais porque ele é um fundo de papel, como o próprio nome diz. Então é esperado que o fundo de papel ele entregue mais rendimentos em termos de dividendos, até porque ele é mais arriscado do que o fundo de tijolo. Se você quiser essa planilha aqui, basta me mandar um e-mail, vou deixar na descrição ou no comentário fixado, em algum lugar você encontra esse e-mail, pode pedir essa planilha que eu mando para você. E deixa seu like se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te ensinou mais sobre fundos imobiliários, esclarecendo mais informações sobre fundo de tijolo e fundo de papel. E deixa nos comentários se você tem esses fundos que eu te mostrei e quantas cotas, e se você está contente aí com os resultados desses fundos imobiliários. Combinado, Ninja? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até a próxima. Tchau!